Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, os versículos 6 a 18. O reverendo Arildo me pediu para que pregasse no tema da Reforma Protestante, que nós estamos agora no mês de outubro. Inclusive, no próximo dia 31, nós estaremos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. E eu achei por bem, então, expor esse texto de Gálatas, até porque a carta aos Gálatas, ela vai tratar muito sobre justificação, e foi a carta amiga de Lutero nas suas exposições feitas na Universidade de Wittenberg. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 18. Antes nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que por misericórdia e graça, fale aos nossos corações nesta noite. Pai eterno todo-poderoso, nós faremos a leitura e a exposição da Tua Palavra, e queremos neste instante rogar a misericórdia do Senhor sobre nós. É uma responsabilidade muito grande, ó Pai, estar diante da igreja pregando a Tua Palavra. Então, por isso, guarde a minha mente, guarde o meu coração, não me deixe pecar contra Ti, guarde os meus lábios, ó Pai, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Me dê sabedoria nas palavras, no uso das palavras. Não me deixe, ó Pai, explicar a Tua Palavra de modo que venha a desonrar o nome do Senhor, mas que eu procure sempre a glória e o louvor do Senhor. Tira qualquer coisa que possa me atrapalhar, ó Pai, e me distanciar do Senhor. E também os meus irmãos, não permita que as preocupações ou que qualquer outra coisa possa atrapalhá-los no ouvir a exposição da Tua Santa Palavra. Ó Deus eterno, e que nossos corações estejam devotados e desejosos de honrar e bendizer o Teu nome, através da exposição da Escritura Sagrada, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 3, de 6 a 18. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, como eu disse, nós estamos no mês da Reforma Protestante do século XVI. Dia 31 agora nós comemoraremos 505 anos da Reforma.
E o tema justificação pela fé em Cristo Jesus tem sido necessário ano após ano. Mesmo depois da Reforma Protestante, a igreja sempre precisou bater nesta doutrina, bater no sentido de continuar explicando essa doutrina, porque vez por outra a igreja acaba se desviando do caminho da Escritura Sagrada. E nós temos aqui não só a Reforma Protestante como base para a justificação pela fé, como a própria carta do apóstolo Paulo, obviamente, porque uma carta escrita há mais de 2000 anos atrás, tratando deste assunto, justificação pela fé e não pela lei, que era a grande celeuma ali no período da igreja primitiva, por causa dos cristãos judaizantes que continuavam pregando que é possível, a salvação só é possível através da fé em Cristo Jesus, somada à prática da lei. Então não adianta nada você acreditar em Jesus Cristo e não ser circuncidado. Não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus e não guardar a dieta de Israel. Não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus e não guardar as festas religiosas, o Shabá e todas as outras festas que o povo de Israel guardava. Então Paulo escreve essa carta com um olhar assim, se a gente pega só a carta de Gálatas, parece que Paulo tem um olhar muito negativo para a lei. Porque é como se ele colocasse a lei no chão como uma pessoa e começasse a chutar a lei. Esquece lei, gente, para com esse negócio. E veja que nós estamos falando de Paulo, membro do Sinédrio, do partido dos fariseus, mas ele entende que a lei cumpriu o seu papel e as pessoas não poderiam buscar se justificar diante de Deus por causa das obras da lei. Infelizmente, ano após ano, a gente tem que continuar fazendo isso. Um dos grandes lemas da Reforma Protestante é de que uma igreja reformada sempre reformando, ou seja, sempre voltando às Escrituras. Não é sempre criando coisa nova, é sempre voltando ao que é bíblico. Então a igreja reformada sempre tem que rever a sua doutrina. E ano após ano nós vemos a igreja sai dos trilhos e ela precisa voltar para o que a Escritura apresenta. Lutero, nessa época, onde ele estava expondo esta carta aos Gálatas na Universidade de Wittenberg, ele chegou ao conhecimento dele, essa doutrina, ele teve a oportunidade de ler esse texto e tantos outros, inclusive a carta aos Romanos, que foi uma carta que ele amou muito, por isso que Lutero teve muita dificuldade de conciliar Paulo com Tiago, pelo menos num princípio, porque parece que Tiago estava unindo as duas coisas, fé e lei, mas não era isso. Depois, graças a Deus, que Lutero entendeu que não era isso. Mas no início ele amou tanto a carta aos Gálatas, tratou a carta como a mais preciosa de todo o Novo Testamento, por entender que o justo vive pela fé. E Lutero estava vivendo num contexto de extrema rejeição à justificação pela fé. Ele viveu num contexto onde a igreja institucional daquele período, o catolicismo romano, estava explicando uma série de compras da salvação, como inclusive não mudou muita coisa de lá para cá, pelo contrário, continua do mesmo jeito. Então a gente vê, por conta disso, que nós entendemos como uma igreja não irmã, uma igreja apóstata, porque abandonou a fé da palavra de Deus. Então Lutero, diante desse contexto, percebe que a justificação pela fé é o único meio de alguém ser agraciado da parte de Deus e não por aquilo que faz. E o que era ensinado na época é que você deveria acreditar sim em Cristo Jesus, mas se você não pagasse as indulgências, se você não realizasse uma série de ritos religiosos, você não poderia receber perdão de pecados. Então Lutero, diante disso, ele toma conhecimento dessa doutrina da justificação pela fé. É um momento onde Lutero, inclusive, estava numa angústia profunda, numa angústia muito grande, e aí ele toma conhecimento desta doutrina. E nas palavras de Lutero, inclusive comentando esse texto da justificação pela fé, lá em Romanos capítulo 1, Lutero disse o seguinte, olha, abre aspas, eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu odiava. Mesmo quando, como monge,
eu vivia de forma irrepreensível perante Deus e me sentia pecador, e minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí, Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras: a justiça de Deus é nele revelada. Como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. E é exatamente isso que Paulo está fazendo, explicando esta justificação pela fé para os crentes da Galácia. Nos versículos anteriores, nós vimos o apóstolo Paulo tendo um embate com o apóstolo Pedro. Paulo chega na cidade de Antioquia e percebe que Pedro vivia como gentil, enquanto ninguém estava vendo. Quando a comitiva que estava chegando de Jerusalém, ele tomou conhecimento de uma comitiva que estava vindo de Jerusalém, Pedro então começa a viver como judeu. Ou seja, ele estava comendo tudo que oferecia para ele. Mas na hora que a comitiva estava por chegar, ele começou: não, agora eu não como carne de porco, eu não como isso, não como aquilo outro, eu não sento com o gentil. E a gente precisa entender também que Pedro estava se lembrando de uma ocasião onde ele foi confrontado. Porque lá em Atos capítulo 10, Pedro vai na casa de Cornélio, ele relutou muito para ir lá, e Deus então, até que Deus trouxe para ele aquela visão do lençol que caía com os animais, falou com ele: não considera imundo o que eu purifiquei. E aí Pedro vai, mas com o pé atrás. Chega lá, começa a pregar o evangelho para os gentios, ali na casa da Cornélio, e do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu sobre os judeus, no dia de Pentecostes, desceu sobre aqueles que ali se encontravam. E aí Pedro não entendeu. Ele falou assim: mas espera aí, esse povo está acontecendo com eles a mesma coisa que aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Então quando Pedro volta para Jerusalém, os discípulos lá no capítulo 11, chegam para ele e falam assim, em outras palavras: que negócio é esse, Pedro? Você está sentando com um gentil agora, comendo com um gentil. Que história é essa? Aí Pedro: não, pera aí, rapaz, deixa eu explicar primeiro. Vocês têm que entender uma coisa: aconteceu com eles assim como aconteceu com a gente. Eles começaram a falar em línguas também do mesmo jeito. Então eu acredito que nesta ocasião aqui, Pedro estava com medo de ser repreendido de novo. Vai que eles chegam aqui e me vê comendo com gentil de novo. Aí é outra repreensão que eu vou receber. Então ele já fica de lado. Só que aí Paulo fala com ele: que negócio é esse, Pedro? Você quer viver como... Você vivendo como gentil, quer obrigar os judeus? Você vivendo como gentil, você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Para com isso, rapaz. E aí Paulo começa a explicar o que é o Evangelho. Quando chega no capítulo 3, Paulo diz o seguinte, os versículos 1 a 5, vocês não receberam o Espírito Santo de Deus por intermédio da prática da lei. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus quando vocês confessaram Cristo Jesus. Foi mediante a fé que o Espírito passou a habitar em vocês. Não foi através da prática da lei. Vocês não receberam o Espírito Santo depois de cumprir a dieta, depois de guardar as festas, depois de ser circuncidado. Pelo contrário, vocês receberam o Espírito Santo depois de confiar em Cristo Jesus.
Por isso que o versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, ou seja, vocês são loucos, vocês estão querendo voltar para um evangelho que escraviza, onde você não só confia em Jesus, mas existe uma parte que lhe cabe para alcançar a salvação. Isso é escravizante, isso é sufocador, isso não traz liberdade, pelo contrário, vocês vão ser escravizados de novo. Então vocês só podem estar fora de si para voltar a um tipo de evangelho como esse. E aí o versículo 6 a 18, Paulo expõe como que se dá a justificação, tomando por base a experiência de Abraão como pai da fé. E ele então vai explicar em toda a carta que a justiça de Deus se dá por intermédio da fé, onde nós, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, recebemos por imputação a justiça de Cristo. E somos declarados justos, não porque nós cumprimos a lei, mas somos declarados justos porque nós confiamos naquele que cumpriu a lei, que é Jesus Cristo. E aí Paulo traz o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão, ele não foi justificado guardando a lei, pelo contrário, a lei veio a existir 430 anos depois. Quando Abraão ouviu da parte de Deus, e que o texto lá de Gênesis capítulo 15 diz, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, esse evento aconteceu 430 anos antes de Deus levantar Moisés e dar a Moisés a lei. E Paulo está dizendo aqui, a lei não vai revogar a promessa. Porque se é necessário cumprir a lei para ser salvo, Abraão não foi. E não é isso que a Escritura diz. Abraão é o pai da fé. Então agora nos versículos 6 a 18, ele toma por base esse fato de que Abraão é o pai da fé, e não só isso, mas dizendo que Abraão é o pai da fé, não só dos judeus, mas dos gentios. Porque a linhagem de Abraão não é uma linhagem de genealogia, de sangue. É uma linhagem espiritual. Enquanto os judeus confiavam na carne, por serem descendentes de Abraão, Paulo vem dizer o seguinte, não é esse tipo de descendência. A descendência de Abraão é uma descendência da fé. Todos aqueles que possuem a mesma fé que Abraão possuiu lá em Gênesis, são filhos de Abraão, e é isso que Paulo vai explicar aqui. Então ele vai explicar que judeus e gentios são justificados do mesmo jeito, são justificados pela fé em Cristo Jesus. Tanto os judeus devem se reconhecer como pecadores e confiar na obra de Cristo, também gentios devem confiar na obra de Cristo Jesus, porque a salvação é a mesma, o Messias é o mesmo, o jeito é o mesmo, funciona para os dois. Por isso que hoje nós não temos Israel e igreja, nós temos igreja, que é chamado na Escritura do Novo Testamento de Novo Israel, composto de judeus e gentios. Quais judeus? Os judeus que confessam Cristo Jesus. Então vamos ver aqui os versículos 6 a 9, onde Paulo diz que os cristãos judeus e gentios são filhos de Abraão. Eu vou ler de novo. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. Ele que era um idólatra de Ur dos Caldeus. Você não ouviu errado. Abraão era um idólatra. Aí já começa um negócio diferente. Deus não chamou Abraão quando Abraão buscava Deus. Deus não olhou do céu e viu Abraão e falou assim, olha, eu vou chamar esse homem porque esse homem tem uma vontade de me servir. Esse homem tem um desejo de ser meu filho. Esse homem tem um desejo de ser meu servo.
que eu vou chamar esse homem. Não, ele chama Abraão quando Abraão nem buscava Deus, mostrando essa atuação de Deus na vida do homem. A gente pode conferir isso lá em Josué capítulo 24, versículo 2. E Abraão, na ocasião, tinha 75 anos. Só que antes ele já era chamado de Abrão, que significa pai elevado. Aí lá em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa de que ele teria uma descendência numerosa, de que ele deveria confiar naquela promessa. Então lá no versículo 6 de Gênesis 15, o texto diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então veja, Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, em Gênesis 15 Deus faz a promessa de que ele teria uma descendência numerosa, e ele então é justificado ali quando ele acredita. Lá em Gênesis capítulo 17 é que acontece a circuncisão. Quando ele é circuncidado, ele já havia sido justificado. Ele não foi justificado depois da circuncisão, ele foi justificado antes da circuncisão. E ali naquela ocasião, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que tem um nome que significa pai de numerosas nações. E aí dá a ele o sinal da aliança, que era a circuncisão. Só que com o decorrer do tempo, os judeus começam a confiar mais nessa descendência de sangue de Abraão e começam a acreditar que depois da vinda de Moisés, verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que cumprem a lei de Moisés. Então, se eles fossem fiéis à lei, eles então eram filhos de Abraão. Só que nunca foi isso que Deus disse na Escritura. O Novo Testamento então vai revelar que os judeus não são o povo exclusivo de Deus. Por isso que Paulo disse aos Romanos, lá no capítulo 9, versículos 6 a 8, ele diz assim, ó: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os israelitas são verdadeiros israelitas. É como se a gente dissesse assim, nem todo brasileiro é brasileiro. É isso que Deus está dizendo ali, através de Paulo. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Então não era descendência de carne. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, os que possuem a mesma fé de Abraão. E é muito interessante porque nós temos em Gênesis capítulo 11, um momento onde Deus confunde as línguas, é uma punição, ele confunde as línguas em Gênesis capítulo 11, e no capítulo 12 ele chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já temos uma promessa de salvação global, universal, em Gênesis capítulo 12. Deus nunca, o plano de Deus nunca foi que a nação de Israel seria exclusiva, mas aí por causa da rejeição do evangelho, lá na frente, depois de Cristo, Deus teve que pegar os projetos dele lá, e mudar os projetos, e agora incluir a igreja. A igreja sempre foi plano de Deus, desde Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente que inclusive nem falava na língua de Abraão, mas que graças ao dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo dá dom à igreja de pregar a toda criatura, saindo das barreiras culturais e expondo o evangelho em outras línguas. Então, Abraão é tratado como pai tanto de gentios quanto de judeu. Aí eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí, e fosse lá para Romanos capítulo 4. Marca a sua Bíblia, deixa aí marcado que a gente vai voltar aí, que esse é o texto da nossa exposição. Mas eu gostaria que nós lêssemos o capítulo 4 inteiro. Onde Paulo explica que judeus e gentios
são descendentes de Abraão. Romanos capítulo 4, são 25 versículos. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler todos juntos os 25 versículos. Leiamos. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso cumprir, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Abraão não é pai dos judeus. Abraão é pai daqueles que possuem a mesma fé que ele possui, que ele possuiu. Então, como uma aplicação já nesse texto, o povo de Deus ele não está restrito à fronteira geográfica.
Nós acabamos de ler aqui na liturgia, Lucas capítulo 19, e na ocasião, Jesus chama um publicano de filho de Abraão. Publicano que era rejeitado. Jesus, quando andava com publicano, com prostituta, os fariseus ficavam indignados. Quem é o Senhor para andar no meio desse povo? E aí quando Zaqueu toma aquela decisão, Jesus fala: você é um filho de Abraão. Por quê? Porque você teve a mesma fé que ele. A mesma fé. Então, independentemente de cultura, independentemente de cor, independentemente de etnia, todos aqueles que depositam a fé em Cristo Jesus fazem parte da comunidade da fé. Os filhos de Abraão. E por isso que eu e você, pelo menos eu acho que não tem nenhuma linhagem judaica, judia, é filho de Abraão. Você não tem sobrenome de judeu. Pode ser que tenha alguém aqui que tenha algum tipo de linhagem, um bisavô, um avô que era judeu raiz mesmo, não é esse povo que aparece aqui falando que é judeu, não, é judeu nato. Você não tem essa linhagem carnal, mas você tem a linhagem espiritual, que é a linhagem que conta. A linhagem que conta. Agora os versículos 10 a 14 do texto, Paulo faz um contraste entre a maldição da lei e a justiça pela fé. Versículos 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que o versículo 14, Paulo está dizendo: olha, o Espírito vocês não recebem através da justificação por obras, mas a justificação pela fé. Paulo expõe aqui essa maldição da lei e a justiça pela fé como contraste, e ele afirma aqui no versículo 10 que é maldito todo aquele que permanece em todas as coisas da lei. Por que Paulo fala isso? Lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Sabe por quê? Porque Deus Ele não ordena 10% de cumprimento da lei, 20% de cumprimento, 50% do cumprimento da lei. Cumpriu 60%, está aprovado. Vamos pegar aí nas universidades, que você tem que ter 70% de aprovação na disciplina, 70% passou, está na média, está no céu. Não, Deus exige 100% de cumprimento da lei. Ou você cumpre tudo, ou não tem céu. Então Paulo está dizendo aqui, gente que está tentando se justificar pela lei é um maldito, porque ele nunca vai sair desse buraco. Ele nunca vai sair desse buraco, porque se ele acha que um dia ele vai ser uma pessoa sem pecado nessa terra, ele está muito enganado. Ele está muito enganado. Até porque Paulo expõe, nós vamos ver um pouquinho depois, quando ele fala sobre os 430 anos depois, que a lei não foi dada para justificar ninguém. Porque se a lei fosse dada para justificar, ele não tinha prometido justificação para Abraão 430 anos antes. A lei nunca foi dada para justificar. A lei nunca foi dada para alguém ser aceito por Deus como salvo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento você vai encontrar isso. A lei foi dada ao povo da aliança
para revelar os pecados do povo, para mostrar a necessidade de Cristo, que é o que Paulo vai tratar a partir do versículo 19, que nós não vamos expor aqui, quando ele diz que a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. Ela revela o quão eu sou miserável pecador, mas ela não me dá a solução. A lei é como aquele exame que você faz de raio-x ou de tomografia. O exame só te mostra o que está acontecendo. Mas se você chegar em casa, pegar aquele exame, colocar no fogo, fazer um chá daquela chapa e tomar, aquilo não vai resolver o seu problema não. Você vai ter que procurar o médico e ele vai te dar a medicação, o tratamento necessário para tratar. Então a lei, ela só mostra aqui, este é você. Miserável pecador, está podre de cima embaixo. Aquele ali que pode resolver. É isso que a lei faz. Então a lei nunca foi dada para justificar ninguém. E Paulo traz aqui no versículo 11, que o justo viverá pela fé, e ele extrai essa afirmação lá do livro de Abacuque. Ele não inventou essa expressão. Ele busca essa expressão lá do livro de Abacuque. Paulo usa essa expressão aqui em Gálatas, usa também em Romanos, o autor da carta aos Hebreus também usa essa expressão. E qual que é o contexto dessa expressão lá em Abacuque? O povo de Israel estava amaldiçoado por Deus, porque o povo estava em idolatria. Deus levanta Abacuque e diz assim, olha, os caldeus serão levantados e vão destruir o meu povo. E não tem nada que vocês façam ou deixem de fazer que vai mudar isso. Já está a carta marcada, eles vão destruir vocês por causa da idolatria de vocês. Mas o justo viverá por fé. Por fé por quê? Porque eu vou destruir os caldeus do mesmo jeito que eles destruíram vocês. Eles vão ser usados como vara na minha mão, para penalizar vocês, para castigar vocês por causa do pecado de vocês, mas eu vou trazer vocês de volta, vocês vão voltar para a terra, vocês serão cuidados por mim, eu vou suprir as necessidades de vocês, e os caldeus vão receber todo o juízo necessário por terem feito tudo que vão fazer com vocês. E o justo viverá por fé, ou seja, o justo viverá por acreditar que eles vão voltar, depois de 70 anos. O justo viverá por fé, por acreditar que Deus vai julgar os caldeus. E vai viver descansado diante dessa promessa. Então Paulo extrai essa expressão de o justo viverá por fé, e traz aqui para a carta aos Gálatas, dizendo que nós não somos salvos por cumprir a lei, mas nós, entendendo que somos miseráveis pecadores, depositamos toda a nossa fé na promessa. Qual a promessa? Cristo. Nós depositamos a nossa fé naquele que cumpriu a lei 100%. Nós depositamos a nossa fé naquele que disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós depositamos a nossa fé naquele que disse que se você crer em mim, rios de água viva, me ajuda aí, fluirão de você, dentro de você. Então, ou seja, aquele que crer em mim, tem a vida eterna. Então, quem deposita a sua fé em mim, é justificado por causa da minha justiça, não é a sua. A justiça é minha, que é imputada a você pela fé. Então Paulo se apropria dessa expressão, e aí nos versículos, no versículo 12 ele diz, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se você quer viver de acordo com a justiça da lei, segue em frente. Agora a única coisa que eu te falo é o seguinte, lá no final não tem salvação. E aí, versículo 13 e 14, Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Deus chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lá em Números capítulo 21, os versículos 1 a 9, nós temos o registro
de uma punição de Deus ao povo de Israel. O povo tinha pecado contra Deus, e como castigo, Deus lançou serpentes no meio do povo. E aí as serpentes começaram a morder o povo ali, gente morrendo, picado pela serpente. O povo recorre a Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, resolve esse negócio. Intercede por nós. E aí Moisés intercede pelo povo, e Deus diz a Moisés: pega uma serpente de bronze, coloca numa haste, pendura, e todo aquele que quando for picado por uma serpente, olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos picados pelo veneno do pecado. Nós somos miseráveis pecadores. A serpente nos seduziu no Éden, e nós caímos na sedução dela. E nós somos miseráveis pecadores. Mas para Deus nos redimir, o Filho dele teve que se fazer pecado. Teve que se fazer maldição. Ou seja, aquele povo no deserto era curado da picada da serpente, olhando para uma serpente, que prefigurava a obra de Cristo Jesus, que foi pendurado no madeiro como miserável pecador, não tendo cometido um único pecado, mas porque ele tomou sobre si as nossas transgressões. E aí foi contado entre os transgressores. Como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele se fez pecado por nós. Nós somos livres da maldição, porque Cristo Jesus se fez maldito em nosso lugar. Nós somos livres da condenação, porque Ele foi condenado em nosso lugar. Então Paulo está dizendo assim: acorda, Gálatas. A justificação se dá por meio da fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Ele cumpriu a lei, Ele foi verdadeiramente fiel, obediente até a morte de cruz. Vocês não são capazes disso, e todos esses ritos que vocês estão seduzidos pelos cristãos judaizantes a realizar, isso tudo apontava para a obra dele. Todos esses ritos apontavam para a obra dele, todas as festas apontavam para Jesus, os sacrifícios no templo apontavam para Jesus. Então por que voltar? Eu vou ser redundante aqui mesmo, tá? Por que voltar para trás? Por que voltar para trás? Por que andar para trás? Sendo que agora existe uma nova vida em Cristo Jesus. Ele foi amaldiçoado por causa das nossas transgressões. E aí, por causa desse texto aí de Números capítulo 21, Charles Spurgeon, ele escreveu um poema que eu acho belíssimo. O poema de Spurgeon foi o seguinte, abre aspas: desfalecida minha cabeça e enfermo meu coração, ferido, machucado em toda parte, a picada ardente de Satanás ainda sinto, envenenado com a soberba do inferno. Porém, quando estou a ponto de morrer, para cima direciono os meus olhos e vejo Jesus erguido, vivo por Ele, porque morreu por mim. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, falando que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Moisés disse: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deus disse isso a Moisés. Moisés passou isso para a comunidade de Israel. E aqui nós temos Cristo como aquele que não cometeu pecado algum, se fez pecado por nós, foi tratado como maldito para que nós fôssemos perdoados e purificados por meio do seu sangue.
Então, quem vive pela lei está debaixo de maldição. Quem vive pela lei está debaixo de maldição. Mas quem vive pela fé, a exemplo do pai Abraão, receberam o Espírito prometido, tem a vida eterna. Agora os versículos 15 a 18, Paulo diz que essa aliança confirmada, ela está confirmada em Cristo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a lei não pode mudar a promessa de Deus. A lei não tem esse poder de mudar a justificação que antes foi pela fé, agora ser pelas obras. Paulo está dizendo isso, ela não pode fazer isso. Pelo contrário, a lei vem para confirmar e a lei vem para somar. A lei vem como parte do pacote, mas ninguém é salvo pelas obras da lei. E no versículo 16, Paulo diz o seguinte, que o descendente ao qual foi prometido lá em Gênesis, não foi a descendência carnal de Abraão, mas ao descendente, ou seja, aquele que viria de Abraão, que é Cristo Jesus. Por isso que lá em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, onde nós temos a genealogia de Cristo, todas as duas fazem questão de mostrar que Jesus Cristo vem da descendência de Abraão. Porque ele é descendente de Abraão, e como descendente de Abraão, a ele foi feito a promessa. E a promessa de Deus a Abraão seria concretizada num cunho espiritual e não carnal, como nós já vimos inclusive. Todos aqueles que depositam a fé em Cristo são aqueles que recebem de Deus a justificação mediante a fé. E aí o versículo 17, Paulo diz que a lei não tem poder para mudar essa promessa, porque se a herança provém de lei, Deus mentiu em Gênesis, quando disse que Abraão estava justificado, quando depositou a sua fé na promessa. Então Paulo está dizendo que a lei não tem qualquer função salvífica na vida de ninguém. O cumprimento da lei cerimonial, civil ou moral não pode somar. Porque uma das grandes heresias que se pode trazer para a igreja é de que Cristo Jesus fez uma parte da obra pela minha salvação e eu vou completar com a outra parte que compete a mim. E Paulo diz assim, esquece isso é heresia, isso vai contra os ensinos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Ninguém foi salvo antes de Cristo pelo cumprimento da lei, assim como ninguém será salvo agora na nova dispensação pelo cumprimento da lei. Todos os ritos cerimoniais cumpriram o seu papel. E aí Paulo termina o versículo 18, Abraão foi justificado de graça, gratuitamente. Ele não fez nada por merecer, ele creu. Ele acreditou, ele depositou a sua esperança em Deus. Então, concluindo, não há condição nenhuma de alguém ser justificado pelas obras da lei. Essa pregação dos cristãos judaizantes aos Gálatas era uma pregação falsa, porque somente a fé, somente por intermédio da fé, alguém pode ser salvo. Infelizmente a gente percebe que muitas denominações têm pregado um evangelho misturado, onde você não só crê em Jesus,
Nós vivemos, por exemplo, o tempo da teologia da prosperidade, onde não basta acreditar em Jesus, se não tiver os dízimos. Porque se eu não entrego o dízimo e creio em Jesus, só Jesus não basta. A teologia da prosperidade prega isso. Você tem que somar, pega os seus dízimos e inclui aqui na sua fé para você ser salvo. Você vai ter outras denominações que vão pregar, não adianta nada você acreditar em Jesus se você não cumprir a dieta de Levítico capítulo 11. Outros vão dizer, não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus se você não guardar o 7º dia da semana. Não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus e você continuar andando de bermuda. Não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus e você, mulher, cortar o seu cabelo. Não adianta nada você acreditar em Cristo Jesus e você, mulher, continuar usando maquiagem. Não adianta nada você está entendendo? É sempre somar alguma coisa ao que Cristo fez. E não tem como somar, porque o que Ele fez tudo por completo. Eu e você não vamos incluir nada na nossa salvação. A gente chegou diante de Deus de mãos vazias e nós vamos entrar nos céus de mãos vazias. A gente não tem nada para oferecer e nunca vai ter. O que é a lei para nós? Paulo vai tratar a partir do versículo 19. A gente não vai entrar nesse tema agora, mas o que Paulo vai tratar a partir do versículo 19 é o seguinte: a lei cumpre hoje um papel para nós de nos dar direcionamento para uma vida que glorifica o nome de Deus. Mas não que ela vai somar ao que Cristo Jesus fez por nós. Então, eu quero te dizer uma coisa: se você está confiando na lei para ser salvo, você é um maldito. Agora, se você depositou a sua fé exclusivamente em Cristo Jesus e confia no que Ele fez, você é um abençoado e um filho de Abraão. Mas talvez pode ter gente aqui que não depositou a sua fé. Talvez você ainda continua tentando se salvar. Quando alguém chega para você e pergunta, e aí, salvo? Olha, estou buscando, estou tentando, estou fazendo por onde? Você não entendeu o evangelho então. Crente não faz por onde, crente confia na promessa. Então, deposita sua fé exclusivamente em Cristo Jesus e descansa, porque se você continuar com essa luta de tentar se salvar, é a mesma coisa de pegar algema e se prender. Paulo fala isso, é se escravizar de novo, é voltar para trás. Então, se Cristo Jesus não é o seu Senhor suficiente para te salvar, você ainda não entendeu o Evangelho, e hoje é dia de você entender. Então arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você é um miserável pecador, que você não tem nada para oferecer, que você é podre da cabeça aos pés, e declara só a sua fé em Cristo Jesus, confiando que Ele foi crucificado para pagar pelos seus pecados, que Ele foi punido no seu lugar. Deposita sua fé em Cristo Jesus, crendo que Ele vai voltar para te buscar, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que Ele disse: se você crê em mim, hoje mesmo você tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe.